Olá, meu povo, tudo bem? Olha aqui, Leandro Barbosa, canal São Mais Rico, trazendo para vocês aqui uma dica sensacional de investimento. Olha aí, estou direto do meu aplicativo do Investidor 10, aonde faço a categorização das carteiras da Num Invest, que está na Numbank hoje, né? Já nos últimos 12 meses, a Rico Investimento e também o Banco Inter. Então, Numbank, Rico e Inter está aqui sincronizado direto no gerenciador de carteira do Investidor 10. Olha aqui, então aqui é a página inicial e aqui eu tenho os ativos que veio direto da B3. Olha aqui, ó. Então, nesse momento, com esse capital, a gente tem aqui um cenário que eu quero trazer aqui para vocês, ranqueando a nossa carteira. A gente fez um upgrade aqui em Tesouro, né? Claro que no Tesouro Direto está diversificado em IPCA, em Selic e também alguns pré-fixados. Mas em Tesouro Direto, 28%. Por quê? Eu estou investindo, comecei a investir no Tesouro, vou até abrir aqui para vocês, só para vocês entenderem. Estou levantando a minha carteira agora no Tesouro IPCA 2040. Ele está negativo porque recente eu comprei um lote e aí ainda não atualizou. Mas daqui mais uns 30 dias ele já começa a atualizar aqui e começa a ficar verde também. A gente volta aqui agora acrescentando 2040, recente agora, já entrei com aporte. Como o Tesouro, todo mundo sabe que os Tesouros eles vão bloqueando ali, né? Vai chegando um período, vai bloqueando a parte de aporte, aí como tá próximo ali do saque, igual por exemplo, o Tesouro IPCA 2029 já está próximo, ainda está aberto para investimento, só que eu não estou investindo mais nele, tem um valor de 12k. O Selic 2027 tem um valor de 14 e agora a gente começou a trabalhar já com 2040, que é aonde eu quero destinar uma parte da minha renda, aproveitando também a alta aí, 15%, né, na Selic, e o IPCA também está em alta, e também a gente está aí com uma rentabilidade muito boa, que é o pré-fixado, 7,5%, 8% ao ano, mais a inflação. Voltando aqui, só deixar claro aqui para vocês, são 28% que não é recomendação oficial de mercado, é só um jeito que eu encontrei de diversificar meus investimentos. Então, Tesouro 28%, Fundo 23%, Ações 22%, Renda Fixa e alguns CDBs, que está lá na Numbank, 15%, BDR 7%, ETF 2%. Olha aí que legal. Então aqui, vou colocar só Tesouro, só para a gente ver como é que está, ó. Olha aqui, bem resumido, ó. 2027, 37%, IPCA mais 2029, 36%. Você pode ver que tem 4% em 2040 que eu comecei agora a trabalhar essa carteira. Vamos colocar aqui em renda fixa. Aqui está alguns CDBs. Eu não estou comprando mais CDBs, estou diversificando em outros ativos. Em fundos imobiliários, olha que legal. Eu tenho aqui uma classificação também. Vamos colocar aqui em BDR. BDR, eu tenho a da Google, tenho da Apple e tenho da John Deere, uma empresa da John Deere que é a empresa de vendas de tratores, fabricante de tratores. Ações, eu tenho aqui uma relação de ações, olha aí, Banco do Brasil em primeiro lugar, Vale em segundo, Petrobras em terceiro e assim sucessivamente. Eu quero chamar a atenção de você aqui, ó. Então, eu vejo o pessoal muito desesperado, que a carteira sobe, desce. Por que eu comecei o vídeo por aqui? Porque eu estou mostrando para vocês que eu tenho sim uma diversificação. Não estou falando para você comprar só fundo imobiliário. Para mim comprar o primeiro fundo eu demorei um tempo investindo em renda fixa para depois ir para uma renda variável. Mas olha aqui, ó, ações, nesse exato momento a minha rentabilidade, que é a soma dos dividendos ali que eu ganhei, né, dos lucros das ações. Mas mesmo assim, hoje as ações, se eu vender as ações ativas, que são 10 ações, quero que você preste atenção nisso. Se eu vender, hoje eu tenho algumas ações perdendo. Por exemplo, Vale. Se eu vender, eu vou ganhar 1,25% na venda. Mas quando eu vou para a valorização ali, rentabilidade, considerando os dividendos, os atributos que ela me pagou, ela vai estar valorizada. Só que preço de mercado, hoje, com a queda da bolsa, por exemplo, Petrobras, eu paguei R$ 33 de preço médio. Hoje está 32, então eu tenho queda.
Mas Banco do Bradesco, olha aqui, ó, paguei R$ 12, mas hoje está 14, eu tenho um ganho, um lucro, olha aí. Mas isso, se eu vender Banco do Brasil, eu vou lucrar. Mas se eu vender Petrobras, eu vou perder. Mas quando eu pego Petrobras aqui, ó, com dividendo de 15% ao ano, em um ano eu tenho 15% de lucro. Então, eu não estou perdendo. Por quê? A minha carteira, quando você vem aqui em cima, ó, proventos, aqui ó, variações, rentabilidade, tá 80% a mais do que eu paguei. Então, aqui, ó, eu tenho 120, baseado em tudo que eu comprei e que eu vendi, eu tenho 80% a mais de lucro. É baseado no que eu tenho aplicado hoje 117k, se eu vender tudo hoje, eu tenho 128k. Então, eu tenho um lucro, mais de 10k em lucro. Proventos recebidos nos últimos 12 meses, 4.000, 4,3. Provento total, claro que eu comecei a investir em fundos e ações há pouco tempo, 8,3. E aqui mostra a minha carteira por mês, ó. Os lucros por mês, ó. Exemplo, mês 9, o mês que fechou o mês passado, o lucro de 11k se eu vendesse tudo. Então, aqui mostra um trabalho, claro, que às vezes é formiguinha, mas vale a pena. Vou dar um exemplo, ó. Em fundo, somando os dividendos, dá 78% a mais do que tudo que eu, desde quando eu comecei até hoje. Quando a gente pega aqui o Tesouro, que é uma renda fixa, baseado nos meus ganhos, quando eu sacar no fechamento deles, hoje já estaria com 48%. Por exemplo, se eu vender, vou dar um exemplo bem simples aqui, se eu vender o 2027, hoje, já daria 16% de lucro, se eu vendesse hoje. Outro detalhe que eu quero deixar aqui para vocês, olha aqui, ó. Outra coisa super importante, ó. Exemplo, aqui é o ITF. O ITF BOV B11, se eu vender hoje dá 15% de lucro. Mas se eu não vender, pode ser que amanhã ele caia, pode ser que amanhã que ele vai subir. Da Google, os BDRs que eu tenho aqui, as ações do exterior, Google, se eu vender hoje dá 45% de lucro. De onde estou tirando esse dinheiro? Eu paguei R$ 75 a cota, o valor médio, e hoje está custando 109. Então eu teria um valor muito positivo. Claro, agora se eu vender da João Deere aqui, eu teria 0,81%, menos de 1%, né, de queda. Mas ali da Apple, 21% positivo. Então, por aqui a gente tem um norte. Quero aqui ainda fazer um vídeo só explicando a questão dos dividendos, rentabilidade. A gente vai deixar para outro patrimônio, uma análise de mercado para vocês entenderem. Tem muita coisa boa. Nos próximos vídeos a gente vai estar gravando esses itens. Olha, desde já agradeço a sua atenção. Deixa aí no comentário, você tem dúvida? Quer aprender a investir? Tamo junto. Aqui a gente mostra na real como funciona, como que está o mercado, como estamos investindo, os erros e os acertos. Até o próximo vídeo. Obrigado.